Bom dia, gente. Dá um tempinho para esperar vocês entrarem. Bom dia, graça e paz. Bom dia, bom dia. Vocês estão entrando. Bom dia, muita gente linda aqui. Que bom ter vocês aqui nessa manhã. Sejam muito bem-vindos a esta live. Sejam bem-vindas. Eu não sei a que momento você está assistindo, mas seja muito bem-vindo. É uma live devocional e eu não quero me prolongar aqui, porque hoje nós temos uma convidada e eu sei que Deus vai usar ela poderosamente neste tempo. Então eu quero compartilhar com vocês o meu devocional de hoje, dia 8 de junho. Devocional Poder e Graça, do pastor Carlito Paz, que é também meu pastor. O título do devocional de hoje é Prioridade e Motivação. E aí, para começar, nós temos o versículo aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, que diz assim: O exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O apóstolo Paulo faz muitas referências a corridas e práticas esportivas, um traço cultural forte no mundo greco-romano. É possível que ele também praticasse esses esportes. Paulo não estava dizendo que praticar esportes não era importante, mas que, como embaixador do Evangelho, ele sabia quais são as reais prioridades da vida. Esta foi uma das várias instruções do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, destacando aqui a importância da prática da piedade cristã. A palavra piedade vem do latim e tem dois sentidos. O primeiro, de devoção, amor e respeito às coisas espirituais. O segundo, mais usado popularmente, é a piedade como compaixão ou pena. Neste texto, o sentido do qual Paulo se refere é o primeiro, piedade como devoção a Deus. Sabemos que muitas pessoas ficam horas na academia buscando ganhar músculos venerados e um corpo adorável, investindo tempo e recursos de forma desequilibrada. Não há mal algum em se exercitar fisicamente, mas há no desequilíbrio quanto ao valor e tempo que se gasta nisso. O tempo que você dedica ao seu corpo e a sua saúde não pode ser maior do que o tempo que você dedica à sua fé e relacionamento com Deus. Note que o apóstolo Paulo escreveu essa carta a um jovem. Talvez o exercício físico, o cuidado com o corpo e a saúde fizessem parte de um tempo considerável na vida de Timóteo. Paulo o advertiu com amor para que se exercitasse na piedade e na devoção a Deus. Por isso sim, seria de maior proveito, com promessas para a vida presente e vida futura. Não se esqueça, o segredo da vida e da força está no equilíbrio. Viva saudável, equilibrando o espírito, mente e físico. Moldar o físico e não alimentar o espírito e a mente é perda de tempo. Esse foi o nosso devocional de hoje e falou poderosamente ao meu coração. E faz muito sentido para o que nós estamos fazendo aqui agora, sobre prioridade e motivação. A motivação de estar aqui nessa manhã é investir de fato no nosso crescimento espiritual. E para isso nós precisamos viver uma vida em devoção a Deus. E por isso o tema dessa live é live devocional. Eu tentei buscar um tema para definir essa live, mas não existe tema melhor do que iniciarmos nosso dia com a nossa devoção a Deus. Aqui fala sobre viver uma vida equilibrada, mas eu quero aqui tomar a liberdade de dizer que você pode sim viver uma vida desequilibrada no sentido de... A Bíblia fala sobre 4 excessos que a Bíblia te autoriza a viver, que a Bíblia nos autoriza a viver.
o excesso de orar sem cessar. Então você pode ser desequilibrado na sua vida de oração. Ore sem cessar, ore em todo o tempo. A Bíblia fala sobre o amor a Deus, que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. A Bíblia fala que em tudo nós devemos dar graças, em tudo dai graças. Então a gratidão, ela pode ser praticada em demasia. E por último, e não menos importante, glorificar a Deus com a sua vida. A Bíblia diz, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então a glorificação a Deus em toda a nossa maneira de viver, você pode praticar em demasia, em excesso. Você pode ser desequilibrado na gratidão, no amor, na oração e na glorificação a Deus. Eu quero orar com você e em seguida eu já vou convidar a nossa convidada aqui, eu já vou chamar a nossa convidada de hoje, que é uma amiga muito querida, para estar partilhando conosco aquilo que Deus colocou no coração dela. Onde quer que você esteja, se você pode agora, feche os seus olhos e ore comigo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa live. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Assim como o título do devocional fala sobre prioridade e motivação. Ah, Pai, Tu és a nossa prioridade. Tu és a prioridade que nos move. Tu és a prioridade que nos motiva a levantar todos os dias, a vivermos uma vida santa, íntegra e temente ao Senhor. Pai, essa live tem uma única motivação: glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, expandir o Evangelho, edificar a Tua noiva, a Tua igreja. Pai, é por isso que eu estou aqui, é por isso que a Jenny vai participar dessa live, porque nós estamos conectadas no mesmo propósito, no mesmo espírito, Pai. Como primícia, essa é a primeira de muitas lives. Seja engrandecido, seja adorado, seja louvado o Teu nome. Nós te exaltamos, Tu tens total liberdade para se mover da forma que o Senhor quiser. Nós só te pedimos que a Tua presença, que a Tua glória, que a Tua unção, Pai, seja manifesta nessa live. Alcance os corações, Pai, nós não estamos mais limitados, Pai, à localidade geográfica. Ó Deus, Tu és o Deus presente, o Deus conosco, um Deus onipresente que está aqui na minha casa, que está lá no Rio de Janeiro com a Jenny, mas que toca esse filho e essa filha onde quer que eles estejam. Pai, eu te peço, usa a Jenny nessa manhã com poder, com ousadia, com unção, com graça. Manifesta o Teu poder e a Tua glória por meio da vida da Tua filha, Pai. Pai, que aqui vidas sejam encorajadas, edificadas, transformadas, libertas e salvas pelo poder da Tua palavra. Pai, Tu tens a inteireza, a totalidade do meu coração, o meu sim gigante e extravagante, o meu coração de serva disposta a Te servir, Pai. Então que assim seja, pois é uma honra, Pai, poder servir à mesa, estar aqui como um instrumento, Pai, para a Tua glória. Faz o Teu querer, é isso que nós Te pedimos. Tu tens preeminência em tudo. Revele-se a nós uma faceta Tua que nós ainda não conhecemos. Pai, eu Te peço, nos leve além nessa manhã das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Toca só onde só o Senhor pode tocar. Alcança, Pai, aquele que eu e a Jenny não podemos alcançar. Os corações sedentos, famintos, aqueles que necessitam, Pai, aquela que não conseguiu nem dormir à noite. Diante de tamanhas aflições, lutas, dificuldades, tanta ansiedade, depressão, insônia, tantas aflições, Pai. Que o Senhor traga bálsamo, cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Já vou convidar aqui a Jenny. Meu coração está queimando, cheio de expectativa. Vamos esperar ela entrar. Oi, bom Oi, dia! amiga, bom dia!
Que bom te Alegria receber minha. aqui. Gente, posso te Claro. apresentar? Posso só te apresentar rapidinho? E aí depois eu deixo você falar à vontade. Gente, a Jenny é minha amiga. E eu quero apresentar ela aqui como minha amiga, minha irmã em Cristo. Mas a identidade da Jenny é Amém. filha amada do Abba. E a Jenny é alguém que tem me inspirado, que tem me abençoado de longe. Eu tive o privilégio de conhecer ela aqui em São José dos Campos. Foi um Ah, presente. A Jenny é alguém que realmente eu posso dizer que é uma inspiração para mim, porque ela carrega os mesmos amém. princípios que eu. Ontem eu estava assistindo a tua live, eu vi você falando sobre o seu posicionamento, em o quanto Sim, você ama a igreja local, o quanto você é envolvida com toda a dinâmica da igreja local, o quanto você honra a sua liderança, e amém. isso é lindo. Neste tempo, nesses dias, nós estamos Amém. tão carentes de pessoas que estejam posicionadas em Deus de fato e sejam discipuladas, sejam pastoreadas, prestem conta a Exato. alguém em honra, em submissão ao Senhor, e você é essa Amém. referência. A Jenny é uma mulher casada, a Jenny é uma empreendedora Amém. do reino, ela tem se disponibilizado. Eu vejo assim, eu pergunto, Deus, como é que ela consegue? Porque eu vejo que ela passa a semana inteira, ela trabalha, ela tem uma rotina bem extensa, mas ela sempre se dedica e é Amém. aplicada às coisas do Senhor, fazendo tudo com tanta excelência. Jenny, eu te honro. Amém. Você é um Amém. presente lindo que o Senhor me deu e eu te valorizo demais. Essa é a primeira live devocional Glória a desse Instagram Deus! aqui. E eu decidi te convidar como uma primícia, porque você é essa mulher que tem se colocado na brecha, você é essa mulher posicionada em Amém. Deus, você tem sido essa tocha, essa flecha que Amém. alcançou o meu coração. Então, por isso, eu quero te dar essa honra Amém. de ser a primeira convidada. O Senhor me cercou de inúmeras amigas, eu tenho mulheres que são referências para mim no Brasil, mas quando eu pensei em me posicionar Amém. para fazer essa live, foi em E resposta à foi live uma que eu tive com bênção, você. gente. E diante de todos os testemunhos que eu recebi, de todos os direcionamentos que eu venho recebendo de Deus para este tempo, eu me senti encorajada para estar Amém. aqui nessa manhã. Então eu quero te dar total liberdade para você deixar Deus te usar da forma que Aleluia. Ele quiser. Eu sei que você é uma bênção, que o que flui de você é uma água limpa, é uma água Amém. pura, que flui Amém. direto do trono, é verdadeiramente rios de águas vivas. Então que o Senhor te use Amém. poderosamente, amiga. Eu vou ficar quietinha Amém. aqui Que agora. honra poder estar aqui, amiga, com você. Glória a Deus pela Ai, sua meu Deus. vida, pela nossa amizade, mesmo distante, a gente tem esse carinho uma pela outra. E são coisas que o céu proporciona, né? Que só Deus pode fazer, criar esse Uhum. sentimento, essa aliança. E eu tenho um carinho muito grande pela sua vida. Eu sou grata a Deus pelo seu sim, por essa voz de trovão, por esse posicionamento que você está tomando Ai, hoje Deus. de iniciar as lives, de ser um canal de Deus aqui nas redes sociais. Que o Senhor possa te usar como voz profética nesse tempo. Deus, ele precisa dessa voz, ele Amém. precisa de mulheres que estejam dispostas a carregar essa voz. Porque hoje a gente tem muita gente que é coach, muita Amém. gente que é tudo. Mas a voz profética, ela não pode ser extinguida, ela não pode ser silenciada, ela precisa ser Amém. proclamada. Então você é uma voz Amém. profética para esse tempo, então que você deixe mesmo o Senhor te usar através dessas lives, que seja uma bênção para outras Uhum. vidas, porque a sua voz é necessária. Na verdade, a gente precisa entender que muitos têm a voz, mas poucos carregam a mensagem. Mas Deus colocou uma mensagem nos seus lábios e ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada e que o Senhor possa te usar mais e mais. Amém, amiga? Amo muito Amém. sua vida e aquela nossa Amém. Eu live, vou ver aqui, Jesus. amiga, eu não O céu sei. desceu, né, amiga? Foi tão poderoso. Meu Deus, até agora eu estou impactada. Foi Recebendo muito tantos forte. testemunhos e eu confesso que eu não esperava. Eu não esperava, Jenny. Então, Foi. assim, foi tão pontual, foi tão. E foi um fluir do Sim. céu, assim mesmo. Estou muito feliz. Ó, eu não sei como silenciar os Você comentários. clica nos três botãozinhos, aí tem Deixa eu lá, ver aqui. desativar comentários.
Consegui. Agora Então tu tá à vamos lá. vontade aí, Eu amiga. trouxe uma palavra, né, o que Deus colocou no meu coração, para falar de algo que Deus tem ministrado muito e é algo pontual para esse tempo. Que está lá a história de uma mulher que foi reconstruída por Deus, uma mulher que esteve em ruínas, mas toda vez que a gente se dispõe a construir algo em Deus, a sua reconstrução vai ser inevitável. Porque quando a nossa reconstrução está no construir algo para Deus. Né? A mulher sunamita, ela construiu um quarto para o profeta. Ela tinha vários quartos na sua casa, com certeza. Mas ela falou, vamos construir para ele um lugar onde ele possa ficar. Então, toda mulher que ela vai ser reconstruída, ela está construindo algo em Deus. Então, isso é uma premissa para todas as mulheres que estão vivendo uma reconstrução. E essa é a mulher, a primeira mulher na Bíblia que tem um livro escrito com o seu nome. E essa mulher, ela faz parte de um período teocrático que antecede o período do reinado, que é composto por 3 livros, Josué, Juízes e Ruth. Então, Ruth é essa mulher que, num período teocrático, num período patriarcal também, ela tem o seu nome escrito em um livro. Porque... E o que é mais incrível, é uma mulher que não é judia, é uma mulher que é moabita. E ainda assim, ela tem um livro escrito com seu nome. Gente, isso é muito lindo, porque isso revela a graça de Deus. Isso revela já o plano do Senhor de alcançar os gentios, que somos nós. E Ruth é uma mulher que foi reconstruída. Mas por que ela foi reconstruída? Ela foi reconstruída por causa do seu posicionamento. E nós precisamos aprender a nos posicionar em Deus. A gente, fazendo um resumo da história de Ruth e Noemi, porque se entrelaça totalmente com a história de Noemi. Noemi, junto com sua família, junto com seu marido e seus 2 filhos, tomaram uma decisão. Tomaram uma decisão no período de crise, que era sair de Belém e ir para Moabe, visto que em Belém estava havendo um período de fome, de escassez. E diante da crise, ela toma uma decisão de sair daquele lugar e ir para Moabe. Quando chega ali, ela tem os seus filhos, os seus 2 filhos e o seu marido, eles morrem. Então, ficam apenas as noras, que é Orfa e Ruth. E diante dessa história, eu quero ler no capítulo 1, versículo 18 apenas. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Esse contexto e esse versículo retrata que Noemi ficou tentando convencer Orfa e Ruth de ficarem em Moabe. Falou, olha, mesmo que eu tenha um filho agora, eu não tenho nada. Vocês não vão esperar para o filho crescer para vocês casarem com ele. Eu não tenho nada para oferecer a vocês. Eu não tenho de onde tirar. Fiquem aqui. Fiquem com seus pais. Voltem para a casa dos pais de vocês. Voltem para a cultura de vocês. E eu vou seguir de volta para Belém. E aqui, depois de tanta insistência de Noemi, ela entendeu que não adiantava mais insistir com Ruth, porque ela já estava resolvida. O versículo diz, vendo ela, pois, que de todo ela estava resolvida, eu deixei de falar nisso. Eu parei de insistir para que ela ficasse. E aqui o Senhor, ele ministra algo no meu coração, que Ruth, ela viveu o Boaz na vida dela, ela viveu o resgatador na vida dela, ela viveu uma transformação porque ela tomou um posicionamento, ela estava resolvida. E Deus, ele tem algo especial quando a gente toma uma decisão. A gente vai ver isso na história de Daniel. Daniel capítulo 1, a gente vai ver, assentou-se no coração de Daniel não se contaminar com os manjares do rei. Assentou-se no seu coração, ele estava resolvido.
E sabe, muitas vezes a gente acha que os problemas da nossa vida estão no nosso marido, estão na circunstância que a gente está vivendo, mas muitas vezes somos nós que estamos indecisas de qual posicionamento que nós temos que tomar. Quando Deus está falando, se posiciona na minha presença, se posiciona na minha palavra e não nos teus sentimentos e não nas tuas emoções, porque toda vez que nós nos posicionarmos, Sara, nos nossos sentimentos, a gente vai cair, porque o nosso sentimento ele é enganoso. A Bíblia ela diz assim, olha, toda vez que nós nos posicionarmos no nosso sentimento, a gente vai estar sendo enganado. Por quê? Porque tem dia que você acorda desanimada, tem dia que você não acorda bem, tem dia que você acorda triste. Mas eu não sou movida pelo que eu sinto. Eu sou movida pelo que eu creio. Eu sou movida por aquilo que é acima dos meus sentimentos. Porque o meu sentimento ele vai me confundir, o meu sentimento ele vai me paralisar, vai vir as ofensas, vão vir as críticas, tudo tentando te paralisar. Mas quem é movido por sentimento, quando o dia que tá bem, vai fluir. Mas o dia que não tiver, o dia que vir a crítica, o dia que vir a ofensa, vai parar. Vai parar. E nós precisamos aprender a nos posicionar na palavra. Porque se eu for movida, Sara, por elogios, a primeira crítica me paralisa. Se eu for movida por aplausos, a primeira crítica me paralisa. A primeira dificuldade estaciona. E um exemplo disso que eu amo é Davi. Davi, ele aprendeu a se conter, a se contentar com a presença de Deus de tal maneira que a crítica não parou, Davi. A Bíblia diz que ele estava lá cuidando das ovelhas, escondido no pasto. Ele matou um leão, ele matou um urso. E aqui é algo poderoso, quando você está abastecida, quando você está com o seu tanque cheio da presença de Deus. Sabe, tem gente que está andando com tanque na metade, tem gente que está andando com tanque na reserva, mas Deus está dizendo, ei, mulher, se encha da minha presença, se abasteça na minha presença, porque quando você se abastecer na minha presença, não vai ter crítica, não vai ter ofensa, não vai ter porta fechada, não vai ter rejeição, não vai ter traição que vai te roubar da minha presença, porque quem vai te abastecer é a minha presença. Quem vai te sustentar é a minha presença. E Davi, de boa vontade, cumpriu o pedido do pai. O pai disse, vai lá e leva uma marmita para os seus irmãos que estão na guerra. Ele chega na guerra, ele vê todo o contexto que o povo está vivendo. Os guerreiros estão amedrontados. O gigante Golias está ameaçando o povo, ameaçando eles. E diante de todo aquele contexto, Davi ficou curioso para entender. E Eliabe vira, o seu irmão, vira para Davi e diz assim, o que você está fazendo aqui? Volta lá para suas poucas ovelhas. Seu coração é presunçoso. Quem você acha que é? Quem que você acha que você vai mudar a história? E ali ele recebe uma crítica do seu próprio irmão, que envergonhou ele. E, gente, uma pessoa que não está abastecida de Deus, uma pessoa que está andando no tanque na metade, um tanque na reserva, me criticou. Eu não vou mais, não. Me criticou. Eu não faço mais parte desse ministério, não. Olha a vergonha que me fez passar. Sabe? Mas muitas vezes na nossa caminhada com Deus, Sara, a gente vai passar por momentos que vão nos criticar, vão nos humilhar, vão nos envergonhar. Mas eu ainda assim escolho adorar. Mas eu ainda assim escolho prosseguir. Aleluia. Mas eu ainda assim escolho olhar para o alvo. Eu ainda assim esmurro o meu corpo que está sendo humilhado, está sendo rejeitado, está sendo moído, está sendo tratado, está sendo lapidado. Mas eu esmurro o meu corpo, como diz Paulo, a fim de não perder o alvo. Eu não posso perder o alvo, porque eu estou resolvida. Amém. Eu tenho um alvo só, eu tenho um objetivo só, eu tenho um foco apenas que é agradar o rei, que é honrar o rei, que é glorificar o rei. Por que Esté foi conhecida? Aleluia. Porque Esté também teve um nome conhecido na Bíblia, porque ela escolheu agradar o rei.
Ela teve uma beleza que agradou o rei. Aleluia. Não uma beleza sustentada por coisas exteriores, mas uma beleza que agradava o rei. Então é essa mulher que o Senhor está disposto Glória a Deus. a levantar hoje. Mulheres que estão Eu resolvidas. creio. Mulheres que estão posicionadas. Amém. E isso não é teu marido, não é teu Ora, pastor, não é teu maçoca, líder que vai manarache. poder fazer por você. Essa decisão de estar resolvida só você Meu pode Deus. fazer. Mas, Jennifer, você não está entendendo, eu fui humilhada. Mas, Jennifer, você não está entendendo, eu fui espizinhada. Você não está entendendo. Como ontem eu estava fazendo a live e teve uma pessoa que comentou assim: eu vou para a igreja e o pastor só manda indireta para mim no púlpito. Deixa mandar indireta para você no púlpito, porque eu ainda assim estou Meu resolvida. Deus. Eu estou posicionada. Eu sei qual é o Aleluia. propósito que Deus tem para minha vida, e quando Ele quiser fazer, aqueles que disseram que não, aqueles que mandaram indireta, aqueles que disseram, como tantas vezes, Sara, tantas vezes eu ouvi, a Jennifer só quer aparecer. A Jennifer é espiritual desse Meu jeito, porque Deus. só quer aparecer. Ela só quer se mostrar, essa menina. Meu E Deus. quantas vezes eu ouvi isso, mas eu não parei nesse comentário, eu não parei nessa crítica, porque eu sabia Aleluia. da aliança que eu tinha com ele, eu Glória a sabia que ele Deus. era o amado da minha alma, eu sabia que ele tinha me resgatado de dentro para fora, eu sabia que ainda que ninguém me visse, ainda assim a minha vida seria Aleluia. dele, ainda que ninguém me aplaudisse, a minha vida vai ser dele, ainda que ninguém me ouvisse o meu louvor, a minha Aleluia. adoração, eu ainda assim escolheria adorar a ele. Ora, baixecandarabás. Aleluia. Entende? Eu ainda assim escolheria adorar a ele, porque não é sobre quem me vê, é sobre ele que me Aleluia. contempla, é sobre os Aleluia. olhos dele que me alcançou, é sobre a graça dele. Aleluia. Que amor é esse? Eu sei Aleluia. que ele me alcançou e eu sei de onde ele me tirou. Você só pode se posicionar quando você sabe de onde ele te tirou. Ruth, ela sabia da onde Deus tinha tirado ela. Ruth, ela sabia que aqueles deuses politeístas, porque ela era de um povo que adorava vários deuses, nenhum Deus arrancou o suspiro do coração dela, como quando ela ouviu Noemi falar do Deus que abriu o mar vermelho, como ela ouviu o Deus que o povo ficou 40 anos no deserto e a roupa não envelhecia, as sandálias não envelheciam. Quando Noemi ia falando isso, ela estava falando de um Deus que cuida dos detalhes. E quando Noemi foi falando do Deus que sustentou o povo do deserto, ela falou: meu Deus aqui de Moab, ele não cuida de mim assim. Quando ela foi falando de um Deus que ama a ponto de permitir que tivesse uma nuvem de fogo para aquecê-los na noite do deserto, uma nuvem para guardar eles do sol durante o dia, o maná todo dia. Ela foi se apaixonando por esse Deus. Ela disse: esse Deus, ele cuida de vocês, esse Deus, ele se importa com vocês. O Deus que eu sirvo aqui no Moab, ele não se importa comigo assim, ele não se cuida de mim nos detalhes assim. E ela foi se apaixonando por esse Deus. E só você sabe da onde Deus te tirou. Sara, quando você contou seu testemunho, eu nunca podia imaginar uma história tão linda como Deus fez na sua vida. Da onde Deus te tirou, o que Ele fez na sua vida, que antes de você cantar na igreja, você tinha fumado na porta. E hoje quem olha para você, o teu passado não te pertence mais. Uma mulher tão cheia de autoridade, uma mulher que quando abre a boca, a presença de Deus vem. Meu Deus! Que coisa linda, você sabe de onde Ele te tirou e o que Ele fez na sua história. E talvez se você nunca me contasse a sua história como você me contou na live que você fez comigo, eu nunca saberia de onde você veio. Mas você sabe porque você adora diferente. Você sabe porque você não pode ser mais ou menos. Aleluia. Você sabe porque você não pode adorar de qualquer jeito. Você sabe porque muitas vezes o crivo por você é maior. O que Deus ele pede de você é algo diferente, porque
lugar de trevas e tem te colocado em lugares de príncipes dessa terra. E é por isso que ele tem dito: separa mesmo, jejua mesmo, ora mais, porque o que ele vai fazer na sua vida é diferente. É por isso que toda vez que você adora, você fala: Deus, eu tento ser normal, mas você não consegue, porque você sabe de onde ele te tirou, você sabe o que ele fez na sua vida, você sabe a libertação que ele fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Por isso seu posicionamento é diferente. Não tinha como Ruth viver qualquer história. Ela decidiu. Eu sei que eu tenho meu pai aqui, eu sei que eu tenho a minha família aqui, eu sei que a minha zona de conforto é aqui, mas o meu crivo é maior, eu sei. Eu estou disposta a pagar o preço de ir para Belém com você. Eu estou disposta a pagar o preço que for necessário, mas eu não abro mão desse Deus. O teu Deus será o meu Deus. E Ruth, ela me ensina lições preciosas. E nessa história a gente aprende lições preciosas. A Bíblia diz que nesse momento órfã decide ficar. E Noemi beija Órfã, se despede. E Ruth insiste em ficar. Ruth insiste em prosseguir. Ruth insiste em ir com Noemi. E aqui a gente vai entender. Ela disse assim, olha... Noemi disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Ela voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Mas como Ruth, ela estava tão resolvida, tão posicionada, tão disposta, ela diz assim, olha... Não me insiste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo. E uma resposta ao que ele disse, ela voltou para os seus deuses, ela diz, e o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus que libertou o povo do Egito é o meu Deus. O teu Deus que sustentou o povo no deserto é o meu Deus. O teu Deus que abriu o mar para que o povo passasse é o meu Deus. É esse Deus que eu quero. Aleluia. Porque Ruth foi marcada porque ela escolheu Deus. E toda vez que você escolhe Deus, você vai ser marcada por Ele. Você vai ser marcada para glorificar o nome dEle. Na sua vida vai ter marcas que honram o nome dEle. E Ruth, ela foi marcada e escolhida. Aleluia. E algo eu aprendo aqui com Ruth, ela escolheu aliança. Sabe, algo que eu tenho falado, repetidamente falado. Se você abrir a Bíblia, Sara, de capa a capa, você não vai ver a Bíblia dizendo faça network. Você não vai ver a Bíblia dizendo, olha, você tem que ir para um lugar estratégico porque alguém lá que é uma bênção vai te ajudar, vai te abençoar. Não. Você não vai ver a Bíblia falando para você fazer networking. Mas a gente pode ver nitidamente na vida de Ruth e Noemi, Deus dizendo, pontes não, alianças sim. Pontes não, alianças sim. Sabe por quê? Porque quando eu faço de alguém ponte para chegar ao destino, toda ponte ela tem o quê? Um começo e ela tem um fim. Mas a aliança, onde está o começo? Onde está o fim? Onde está o começo dessa aliança? Me diz onde está o começo dela. E me diz onde ela acaba. Sabe por quê? Deus quer que nós mulheres venhamos nos mover por alianças e não por networking. Deus, Ele quer que nós venhamos nos mover por propósitos eternos e não por benefícios temporários. Deus, Ele não quer que a gente faça de pessoas pontes. E sim, façamos de nossos relacionamentos alianças. Porque aliança gera vida. Aliança gera milagre. Aliança te leva para um novo nível em Deus. E Ruth, ela fez com Noemi uma aliança. Ela diz, eu vou pagar o preço com você. Sabe por quê? Porque quando eu faço de alguém ponte, Sara, eu estou dizendo, eu só quero aquilo que você vai ser bênção para mim. Eu só quero usufruir daquilo que você pode me proporcionar, mas eu não quero saber de quem você é. Eu não quero saber quem você é. Eu só quero saber o quanto você vai me abençoar. Eu só quero usufruir do teu dom. Eu só quero usufruir do teu talento. Eu só quero usufruir da tua habilidade. Eu só quero usufruir do teu networking. Eu quero a tua influência. Eu quero teus seguidores.
bastidores, mas eu não quero saber quem você é. Meu Eu não Deus. quero me relacionar com os teus bastidores. Eu não quero me relacionar com as tuas dores. Mas ela disse aqui, olha, eu vou onde você for. Se você parar para chorar, eu choro também. Se você parar para sorrir, eu vou sorrir com você. É mulheres que estão dispostas a caminhar por alianças e não por pontes, Aleluia. e não por propostas temporárias. Sabe, a gente vê hoje muitas pessoas querendo Aleluia. usar umas às outras. Em virtude de network, em Meu virtude Deus. de obter algum benefício. Mas a gente vai ver todo instante na Bíblia Deus falando a respeito de aliança. É pessoas que amam você, sabe por quê? A Meu Deus. amizade que nasce no sucesso, ela é comprovada na luta. Ela é comprovada na dor. Noemi não tinha nada para oferecer a ela. Sabe o que é nada? Nada. A Bíblia diz no versículo 21 que Noemi disse assim, ó, cheia parti, vazia voltei. Vazia. Vazia de oportunidades. Meu Deus. Vazia de esperança. Vazia de possibilidades de um futuro melhor. Vazia. E Ruth decidiu andar com uma mulher vazia. Vazia sim, mas que tinha Deus. Meu Vazia Deus. sim, mas que eu posso estar vazia, mas quando eu tenho Deus, Ele pode fazer tudo novo. E baseado no cuidado de Deus, Ruth decidiu seguir Noemi. Então a gente precisa olhar para as histórias da Bíblia. Você vê Jonatas. Jonatas quase morreu por causa de Davi. Ele foi defender Davi para Saul. Saul pegou uma lança e jogou no próprio filho. Porque é aliança. Até onde você está disposto a ir por suas alianças? Aliança fala de lealdade, fala de verdade. Aquilo que eu sou na sua frente, eu vou ser nas suas costas. Aquilo que eu falo a teu respeito na sua frente, eu vou falar de você nas suas costas. Eu preciso de alianças. Aleluia. E é Glória isso que o Senhor a nos Deus. chama a andar. Baseados, focados em alianças, em verdade, em lealdade. Sabe por quê? A gente tem vivido um tempo de relacionamentos vazios. De relacionamentos que é linda, maravilhosa, agora depois, ó, nem fala mais, nem sabe mais. Mas Deus, Ele está procurando pessoas que são de verdade umas com as outras, que são sinceras umas com as outras. Então, é essa verdade e algo que chama a minha atenção é essa aliança de Ruth e Noemi. E nós precisamos aprender a discernir as nossas alianças também. As nossas alianças não são com todo mundo. A Bíblia diz, se você andar com sábios, sábio você vai se tornar. A Bíblia diz, se você andar com os tolos, tolos você vai se tornar. Então, escolha as suas alianças. Porque não é todo mundo que entra na nossa casa, Sara. Não é todo mundo que pode ter acesso à intimidade do nosso coração. Não é todo mundo que pode saber os nossos segredos. E a gente precisa ter maturidade. Sabe, porque muitas vezes a gente não usufrui das bênçãos de Deus porque a gente não tem maturidade. O seu pai pode ser o pai mais rico do mundo, mas se você não tem 18 anos, o que ele tem não é seu. O seu pai pode ser o pai mais milionário do mundo, mas se você não atingiu a maioridade, a maturidade, tudo que o teu pai tem, você ainda não pode usufruir. Sabe por que muitas vezes a gente não está usufruindo daquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque a gente tem idade, mas não tem maturidade. Tem gente que tem 50 anos, mas ainda não amadureceu. Meu Deus. Ainda fica com coisas pequenas, fica presa a coisas mesquinhas. E Deus está dizendo, ei, é tempo de amadurecer, é tempo de crescer, para que você possa acessar as bênçãos que eu já reservei para você. É como se Deus dissesse assim, Sara, olha só, eu tô com a bênção aqui, eu tô aqui com aquilo que você me pediu, eu tô aqui com aquilo que você quer, e eu só tô esperando você amadurecer para te entregar. Eu só estou esperando você aprender a perdoar para eu te entregar. Eu só estou esperando você aprender a discernir para eu te entregar. Eu estou esperando você aprender a esperar com paciência em mim para te entregar. Amadureça para que você possa ter acesso às bênçãos. Amadureça para que você possa ter acesso às promessas. A bênção já está pronta, mas Deus não pode dar quando não está maduro. Sabe por quê? Quando não está maduro, a bênção vira maldição. Se você entrega a chave de um carro para uma criança de 5 anos, ela não vai saber fazer nada com isso.
Porque a bênção dada fora do Meu tempo Deus. vira maldição. Então nós precisamos aprender a ter discernimento. E quando eu falo de discernimento, eu falo de maturidade. Mulheres que são maduras. Não é que eu vou ficar fazendo acepção de pessoas, não. Mas aliança, eu preciso saber com quem eu faço. Sunamita, ela viu o Meu profeta É isso. Eliseu passar e ela disse para o seu marido, eu vejo que ele é um santo homem de Deus, vamos construir um quarto para ele? E, gente, quando a gente olha esse texto, a impressão que dá é que ela viu ele passando no meio da rua e falou, eu senti um arrepio, eu vi que ele é de Deus. Nossa, não. A Bíblia diz que ela sentou à mesa com ele. E se tem um lugar que nos revela, é quando a gente senta à mesa com as pessoas. Se tem um lugar onde o coração é revelado, é quando você se dispõe a sentar à mesa para comer com alguém. Judas foi revelado aonde? Na mesa. Porque é na mesa que a gente vê quem tem caráter e quem não tem. É na mesa que o coração vai se revelar. É no andar junto. Não, mas eu senti um arrepio quando essa pessoa cantou. Mas tem gente que você sente arrepio, que quando prega você se arrepia, mas não tem caráter, ela tem dom. Ela tem Meu habilidades Deus. espirituais. Existe uma unção sobre ela, mas ela não tem caráter. Sabe por quê? A gente vive uma igreja assim, uma igreja que você vê, nossa, tantas pessoas com dons e talentos, mas quando você chega perto, você fala, nossa, a vida tá toda troncha. A vida tá toda desalinhada. Porque tem muita gente que tem um dom, mas não tem um caráter. E isso é tão real. Porque a Bíblia diz que quando chegar lá naquele grande dia, Sara, muitos vão dizer, eu expulsei demônio, mas Deus vai dizer, eu não te conheço. Mas eu curei enfermo, mas eu não te conheço. Mas eu tive Meu sinais Deus. e maravilhas, eu tive muitos seguidores na terra. Mas o Senhor vai olhar e vai dizer, eu não conheço. Porque não é dom que te aprova, é o caráter que te habilita para ir para o céu. Sabe? É o caráter que marca o teu passaporte para você entrar na glória. É um caráter transformado. É uma vida transformada. E sabe o que ela fez? Ela sentou na mesa com um profeta. E ela viu que o profeta era de verdade. Ela viu que o profeta não tinha só dom, ele tinha um caráter transformado. Ela viu que o profeta Eliseu era de verdade. Ela disse, vamos construir para ele um quarto. Sabe? A gente precisa aprender a andar junto um tempo antes de sair contando a nossa história para os outros. Tem gente que fala demais pra gente que acabou de conhecer, Sara. Tem gente que já começa a falar mal do seu pastor, do seu líder. Tem gente que já começa... Aí você já está revelando. Essa pessoa que já começou a falar mal de alguém, ela já está revelando o coração dela. Então seja atento aos sinais. Seja atento aos sinais que a mesa te revela. Porque Judas, ele se revelou na mesa. Então a mesa vai revelar quem são de verdade e quem não são. Para você discernir com quem você vai fazer aliança. Porque a aliança não é com todo mundo que se faz. E nós precisamos aprender a ter aliança. E a Bíblia diz que resolvida, elas foram para Belém. Quando chegou em Belém, Noemi, ela teve uma crise de identidade. Ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Por que ela teve uma crise de identidade? Porque todo o povo começou a olhar e falar, não é ela, Noemi? Não é ela que saiu aqui com os 2 filhos, com o marido? Não é ela? Todo mundo começou a falar a respeito de Noemi. Todo mundo começou a apontar para Noemi quando ela chegou em Belém, de volta com a sua nora. E a Bíblia diz que quando ela chegou ali, ela teve uma crise de identidade. E ela disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Porque a minha vida se tornou amarga. A minha vida se tornou amaldiçoada. Eu fui para aquela terra, saí, parti daqui cheia e voltei vazia. Eu fui com meus 2 filhos e o meu marido e agora estou voltando vazia. Mas Noemi não teve noção do cuidado de Deus aqui. Ela estava tão tomada pela sua dor, porque quando a gente está tomado pela dor, por uma frustração, que era o que ela estava vivendo, ela estava frustrada. Ela não queria ter voltado assim. Ela não conseguiu ver, porque ela não voltou totalmente vazia, sabe? Ela voltou com Ruth. Teve alguém que não abriu mão dela, mesmo na sua crise de identidade. Teve alguém que continuou andando com ela, mesmo quando ela não sabia mais qual era o nome que ela queria dar a ela mesma. Ela queria trocar o nome dela. Você tem ideia disso? E a gente vive em um período em que muitas mulheres, por causa da dor que carregam, por causa da frustração que carregam,
Elas estão tendo crises em sua identidade. Elas não conseguem mais se olhar no espelho. Elas não conseguem mais ter amor próprio. Elas não conseguem mais usar uma roupa bonita. Você sabia? Tem gente que pega qualquer roupa no guarda-roupa. Porque estão tão desgostosas com a vida. Estão tão desgostosas com a dor. Ai, Deus me fez perder um filho. Ah, porque Deus fez com que meu casamento acabasse. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, filha, Deus não te deve nada. Ele te dá tudo que você precisa para recomeçar. Aleluia. Noemi pensava estar vazia, Aleluia. mas Deus já tinha dado a ela o que ela precisava para recomeçar. Deus já tinha providenciado uma Ruth para ela recomeçar. Deus já te deu o que você precisa para você recomeçar. E tem mulheres que estão vivendo crises na sua identidade, não conseguem mais se relacionar com seu marido. Não conseguem mais se olhar no espelho, não conseguem passar um batom na boca, mas hoje Deus está dizendo: você vai sair deste lugar de crise, porque hoje eu toco na tua identidade. Aleluia. Você não é Mara, você não é amarga, você não é a sua dor, você não é o resultado daquilo que falaram a teu respeito, você é resultado daquilo que eu sou na tua vida, porque eu ainda assim trago Ruths para você, eu ainda assim cuido de você, eu ainda assim amparo a tua vida. Você não está desamparada, você não está desolada, você não está sozinha. Se você parou nessa live aqui, é Deus dizendo: ainda tem Ruths que vão recomeçar a tua história. Ainda tem Ruths que vão pegar na sua mão e vão dizer: eu estou com você. Eira, badará, checandará. E hoje você vai voltar a passar o batom na boca. Hoje você vai pegar o vestido bonito e colocar. Hoje você vai dar um abraço diferente no seu marido. Hoje você vai olhar nesse espelho e você vai dizer: não, amarga não. Não, eu não sou a minha dor, não. Eu sou Noemi. Eu sou Noemi. Eu sei que eu sou escolhida. Eu sei que eu sou amada. Eu sei que a minha identidade é curada. Sabe por quê? Mulheres que não conhecem a sua identidade, elas têm dificuldade de lidar com mulheres que são resolvidas em sua identidade. Mulheres que não têm uma identidade curada não conseguem lidar com mulheres que têm identidade curada. Sabe? E é por isso que na igreja, muitas vezes, temos tantos problemas. Problemas de competitividade, problemas de comparação. Ah, porque você está lá no ministério 10 anos, chegou alguém, acabou de entrar na igreja, canta mais que você, prega mais que você. Aí, em vez de você deixar essa pessoa fluir, sabe o que você faz? Você pega e entulha os esforços dessa pessoa. Você fala: aqui tu não canta não, aqui tu não prega não. Antes de você cantar, você tem que servir no banheiro. Antes de você cantar, você tem que servir lá na cozinha. Mas, gente, Deus me deu esse talento. Sabe? É como se você pegar um CEO de uma empresa e dizer assim: ó, agora você vai ser zelador aqui da igreja. Não é o problema disso. Não tem problema nenhum nisso. Uma pessoa que está com o coração em Deus vai aceitar. Vai aceitar limpar o banheiro. Mas essa pessoa que está fazendo isso também tem problema de identidade. Porque ela não consegue aceitar que você mal chegou, já sente na janela. Ela não consegue aceitar que quando você prega, algo diferente acontece. Não é culpa sua. Deus depositou algo diferente em você. Tem pessoas, Sara, que começaram muito antes de mim. Hoje já estão pastoreando, já estão fluindo. Porque cada um tem um tempo, cada um tem um tratar. E você não pode querer entulhar os poços de quem já foi adiante. De quem Deus está querendo usar agora. Deus está querendo... Você conhece a história dessa pessoa. Sabe qual é o problema? A gente quer julgar a capa... A gente quer julgar o livro todo pela capa. E eu estive com a Helena Raquel, né? A pastora Helena Raquel, que eu amo demais. E a gente almoçando, ela falou algo que marcou meu coração. Ela disse assim: gente, desde quando a capa... Desde qual livro que você encontrou que a capa estava dentro do livro? Não existe capa dentro do livro. Para você conhecer um livro, você precisa abrir o livro. Você precisa conhecer a história. Você não pode julgar alguém por causa de uma foto de Instagram, por causa de algum vídeo, um story. Se permita conhecer o livro. Porque capa, você nunca vai encontrar capa dentro do livro. Capa é capa e livro é livro. E você precisa abrir o livro para acessar o conteúdo do livro. E você não pode
pode julgar pela capa, você precisa acessar o conteúdo. E aqui, essa mulher, Noemi, ela nos ensina. E a gente precisa ter muito cuidado com as crises de identidade. E só para finalizar esse assunto, quando chega alguém que canta mais, deixa cantar. Quando chegou alguém que prega melhor que você, deixa pregar também. Quando chegar alguém que tem ideias, tem uma liderança, tem criatividade, deixa fluir. Porque, amiga, quanto mais nós brilharmos juntas, mais o nome dele vai ser glorificado, mais o Senhor vai ser exaltado. Então nós precisamos ser curadas na nossa identidade. Porque uma mulher que está curada em sua identidade, ela não vai se importar quando a outra mulher fluir. Quando a outra mulher for usada por Deus também. Sabe? A gente precisa aprender isso. E algo que eu aprendo, o fato de nós sermos muitas vezes rejeitadas, a gente vai ser uma autoridade na hora de incluir. Você vê Davi, ele foi rejeitado pelo seu pai, foi rejeitado por Saul. O que ele fez com Mefibosete, que estava esquecido? Ele estendeu a mesa para que Mefibosete todos os dias sentasse à mesa do rei. Porque quando você é ferido na rejeição, Deus te usa para incluir. Então, toda vez que você é ferido na rejeição, inclua. Você que foi ferido na rejeição, Deus não te chamou para ser resultado daquilo que fizeram com você. Mas ser um resultado diferente. Você vai incluir ao invés de rejeitar. E seguindo aqui, essa mulher teve uma crise de identidade. E algo que eu aprendo aqui com ela é que Deus, ele precisa e ele quer curar a nossa identidade. A gente precisa saber quem a gente é. E apesar da sua dor, ela foi pontual para que Ruth acessasse o seu Boaz. Ruth, ela seguiu os conselhos detalhados de Noemi para ela. E aqui eu aprendo algo que Deus, ele ministra ao meu coração, que nós precisamos entender que para a gente chegar no Boaz, para a gente chegar no nosso resgatador, existem etapas e a gente não pode negligenciar as etapas. A gente não pode achar que porque eu comecei a orar hoje, amanhã eu já estou pregando com poder e autoridade. Não, tem uma história. Tem vários degraus que precisam ser acessados para chegar lá. Ah, porque hoje eu já comecei a falar diferente com meu marido já vai mudar comigo. Não. É dia após dia. A Bíblia diz que a nossa vida com Deus é de graça sobre graça, de glória em glória. É cada dia um novo degrau, é cada dia um novo posicionamento. Sabe? Sabe que Deus, ele me ensina aqui a humildade de Ruth. Ela aceitou a pegar as sobras, que pode ser considerado também o quê? Migalhas, do que caía dos ceifadores. Eles estavam lá colhendo as espigas e eles deixavam cair umas sobras, umas migalhas no chão. E ela pegava essas migalhas. E a gente só quer o evangelho que diz o quê? Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Porque a gente não quer aceitar que muitas vezes o processo é a humilhação. O processo é doloroso, é ser esmagado. Porque para a uva ter um suquinho docinho, ela precisa ser prensada. Ela precisa ser esmagada. Você está entendendo o que Deus está falando? Então Deus está dizendo para mim e para você aqui. Aceite as etapas. Muitas vezes as etapas é dar um passo atrás. Muitas vezes as etapas é você recuar para você ir mais adiante. Muitas vezes as etapas necessárias é eu sair do conforto da minha família, que eu não precisava trabalhar, para vir aqui para Belém, para pegar a sobra dos ceifadores. Sim, talvez seja humilhante, talvez seja envergonhador, talvez seja difícil. Imagina ficar debaixo do sol, calor, suando, pegando as sobras. Imagina a humilhação. Mas Deus está dizendo, quem se submete à humilhação vai viver a exaltação. E principalmente a maior exaltação não é a gente ser exaltado, é o nome dele ser glorificado. E assim foi na vida de Ruth. O nome do Senhor foi glorificado na vida dela. Ela seguiu as estratégias de Noemi. Noemi falou, olha, senta aos pés de Boaz.
fique ali, faça assim. E ela fez exatamente como Noemi disse. E assim ela recebeu a bênção de casar com Boaz. Ele foi o resgatador da história de Noemi e Aleluia. resgatador na vida de Ruth. Aleluia. Então, quando a gente aceita as etapas, aceita os degraus, mesmo que isso seja dolorido, mesmo que isso seja trabalhoso, mesmo que isso seja algo que vai exigir muito de você, faça. Porque a Bíblia diz para a gente se esforçar. Sabe o que é esforçar? É ir além das forças. Muitas vezes, para a gente alcançar aquilo que Deus tem para nossa vida, a gente precisa de esforço. Deus disse que vai me usar no canto, eu vou estudar música. Deus disse para mim que vai me usar na palavra, eu vou me dedicar à palavra. Eu preciso fazer aquilo que é a minha parte. Ruth não negligenciou aquilo que era a parte dela. Ela fez aquilo que cabia a ela fazer para chegar no destino que Deus tinha a ela. Então, não negocie, não terceirize aquilo que cabe a você fazer Aleluia. para chegar ao que Deus tem para sua vida. Ah, mas isso é chato de fazer, mas faça. Porque na vida nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente quer, mas é aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Amém, amiga? Meu Deus. Aleluia! Aleluia. Amém. Meu Amém! Deus. Que palavra Amém! poderosa. Ô, Jenny, eu vou ativar aqui os comentários novamente. Glória a Deus! Meu Deus, a gente pensa assim, né? Que vai fazer uma live, que vai abençoar muita gente. A gente vai estar aqui como, talvez, não Sim. sei, uma mediadora. E o Senhor só falando comigo, né? Eu tô aqui Aham. anotando no meu Glória a caderninho. Deus. Deu Glória duas a folhas Deus. aqui. Essa última agora eu recebi. Se E esforçar e além das suas além da forças. sua força. Uau, uau, que palavra poderosa, que palavra pontual. Amém. Obrigada, Jenny, Amém. por se dispor, por derrubar. Eu garanto que abençoou muita gente. Você foi abençoado pela vida da Eu, Jenny? Você foi abençoada? amém. Compartilha aqui Eu não tô conosco. conseguindo, bloqueou tudo aqui, eu Jenny, eu não queria vejo que você comentário, eu não vejo orasse. nada. Mas não tem problema, não. 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 Ai. Jenny, eu Amém. queria que você orasse para a gente encerrar esse tempo. Foi Amém. muito incrível, estou muito feliz, nem acredito que essa Amém. live aconteceu. Vou compartilhar algo com vocês aqui, né? Meu marido, ele estava aqui na intercessão, hoje ele está trabalhando de home, porque ele disse assim, né? Eu tenho uma boca nervosa, eu não consigo ficar quieta. Antes de começar a live, nós oramos para que eu recebesse a unção Fecha do a boca. fecha-boca. E eu não consegui, porque eu fiquei, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Aí toda hora eu dava uma Aham. olhadinha assim, né, para ver se estava tudo. Mas eu acho que eu Foi consegui, bênção, né? Então, assim, se amiga. você foi abençoado Amém. por essa palavra, eu quero que a gente vai fazer um print já já, mas eu quero que antes disso a Jane ore para selar essa palavra no seu coração. Eu sei que o Senhor Amém. liberou algo pontual, algo que tem endereço certo, sabe? A gente não tem como dimensionar onde o Senhor pode levar essa palavra e o fruto que ela vai gerar. Mas eu sei que ela tem endereço certo, alcançou o meu coração e eu não tenho Amém. dúvidas que vai frutificar. Eu vou terminar essa Amém. live, vou ficar ruminando aqui, né? Tudo que Deus trouxe ao meu coração, principalmente, Jenny, algo que tem me marcado muito, é quando você falou sobre aliança. Não se mover por network, mas se mover por aliança. Não fazer das Exato. pessoas pontes, mas literalmente buscar em Deus pessoas com quem a gente possa caminhar aliançados. Né? Eu tenho vivido assim um tempo onde o Senhor tem falado muito sobre separação. E eu tenho sido muito cautelosa. Eu sempre fui uma Sim. mulher de muitos amigos. Se tem uma coisa que eu Eu sou amo gente apaixonada é também. por gente. E se depender de Eu mim, eu também. abraço todo mundo. Eu chamo Eu todo também. mundo Eu de chamo todo mundo amigo. de Eu já fui amigo. Sou criticada igualzinha. por isso. Eu já fui criticada por isso, mas é a minha cosmovisão, é o meu entendimento enquanto Eu ser também humano. Eu vejo vejo. as Eu pessoas também assim. vejo. Eu procuro enxergar o melhor nelas. Óbvio, né, que hoje mais madura, eu entendo que existem níveis, Exato. né, de amizade. Existem pessoas que você realmente vive na superfície. Elas só têm realmente acesso ao que é raso na sua vida. A um estágio apenas de nível de confiança para você partilhar, abrir, para você conversar algo. Então a gente conversa sobre Sim. coisas do cotidiano, né? A gente conversa sobre Sim. situações do dia a dia, a gente conversa sobre
não tem assuntos profundos. Existem pessoas que a gente já leva para um novo nível, você traz na sua casa, mas você só recebe na sua sala. Ela nunca tem acesso aos lugares de Exato. intimidade. E assim também com o nosso coração. Né? Eu sei que a gente precisa ter muita cautela com as pessoas que acessam a nossa casa, mas até quem acessa a nossa casa precisa acessar em níveis também. Tem pessoas que simplesmente você só vai encontrar na rua. Outras você só vai receber na porta. Outras vão sentar na mesa com você. E algumas dessas pessoas têm acesso a um lugar de intimidade, porque elas conquistaram isso. Elas provaram ser Exato. dignas de confiança. E são pessoas importantes. Jesus era assim. Ele sempre estava cercado de uma multidão, né? Mas ele escolheu caminhar pertinho de... Ele tinha uns 70, que ali ele pregou para eles, partilhou ali sermões importantíssimos. Ele tinha os 12 que andavam pertinho dele. E desses 12 ele Exato. tinha 3 que ainda eram mais próximos. E desses 3 ele tinha um que encostava a cabeça em seu peito. Então eu entendo que existem níveis, porém nós temos que nos mover realmente por alianças. Alianças são eternas, né? Elas, foi o que você disse, ela não tem começo nem fim. E alianças são feitas por um propósito em Deus. Né? Onde há, Jenny, mutualidade, não há interesse, não é unilateral, não é uma coisa que só você só usufrui, só ganha. Eu falo muito com meu esposo que eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas oportunistas. Eu tenho tanta dificuldade com isso. Eu digo, Senhor, me ajuda. Quando as pessoas se aproximam de nós com segundas intenções, né? Hoje, nessa era instagramável, de likes e de tanta superficialidade, né? Onde os relacionamentos estão se tornando cada vez mais plásticos, as pessoas têm realmente usado pessoas para chegar em lugares e realmente é horrível você se sentir descartado quando a pessoa alcançou o Nossa, propósito que ela já queria vivi através da muito sua vida. isso. Né? Quando a pessoa não te valoriza por quem você é, não te ama por quem você é, mas ela só quer aquilo que Exato. você tem. Né? Então, assim, e não quer o que você tem na totalidade, ela só quer aquilo que pode favorecê-la, aquilo que de alguma forma a acrescente. E depois que ela já É. alcançou, ela te Nossa. descarta, ela te despreza, você não serve mais. E eu entendo que nós não descartamos pessoas, pessoas não são descartáveis. Nós descartamos atitudes, nós descartamos posicionamentos, mas pessoas não são descartáveis. Então o Senhor me deu um coração que ama pessoas. Eu tive que realmente amadurecer. A escola da Também. vida me ensinou, né, os lugares que eu devo entregar para as pessoas. Foi muito difícil, porque se dependesse de mim, eu trazia Eu todo também. mundo para o coração. Mas eu entendo que o Senhor vai realmente nos ensinando ao longo da jornada que existem pessoas que são cruciais na nossa vida, pessoas que realmente Ele nos apresenta. Você é uma pessoa como eu estou descrevendo aqui. É alguém que o Senhor nos Amém. apresenta, que libera algo poderoso, mas que não é alguém que seja descartável, porque eu quero caminhar com Ai, você até a também. eternidade. Porque eu recebo uma porção Amém. diária e constante de quem você é. O pastor Carlito, ele tem uma frase que eu acredito muito. Ele diz que você recebe a unção que você respeita. Então, realmente, o Senhor eu acredito que cada pessoa carrega uma porção específica. Por isso eu não desprezo pessoas. Eu tenho vivido a itinerância, o Senhor tem me enviado em tantos lugares. Eu volto enriquecida. Tantas histórias que são partilhadas, histórias de dor, histórias de conquistas, de milagres, e isso vai me compondo enquanto ser humano, porque eu respeito a unção que cada pessoa carrega. Eu entendo que números de seguidores não definem a porção abundante que alguém carrega. Eu sei que as pessoas agora são medidas por números, por likes, né? Mas não é isso que garante o nosso valor, que revela o nosso valor, que revela quem nós somos. Muito pelo contrário, a matemática do reino é completamente invertida. Sim. A ótica que nós entendemos de sucesso no mundo, né? A Bíblia fala que maior é o menor, que nós temos que perder para ganhar, que nós precisamos Verdade. morrer para viver. Então, a matemática do reino, a matemática do céu é diferente. Tem muita gente desprezando unção poderosa.
Tem muita gente desprezando os pequeninos. E Jesus nos advertiu, não despreze os pequeninos. Por isso que quando você citou, Jenny, que muitos naquele dia vão chegar diante de Jesus, apresentando talvez grandes obras, muitos números, um alcance extraordinário. E ele não vai rejeitar as obras, ele não vai rejeitar aquilo que o trabalho daquela pessoa, o esforço daquela pessoa. Simplesmente ele vai dizer: eu nem sei quem você é. Isso me leva a entender, Jenny, que se a gente não cuidar com a forma que nós vivemos, nós corremos um risco de sermos rejeitados naquele dia por Jesus, de sermos pegos em fazer a obra de Verdade. Deus sem Deus, de sermos guiados por uma ótica limitada que nos leva a medir as pessoas por aquilo que aparentemente elas nos oferecem, né, na sua superficialidade, como você destacou aqui de forma tão linda, julgar o Sim, livro pela capa, sem conhecer o conteúdo, né? Na live que eu participei sua, nós falamos sobre o poder do testemunho, que todo testemunho sim. carrega e revela uma mensagem. Então, cada pessoa é muito mais. Existem pesquisas que dizem, Jenny, que as pessoas levam cerca de meio segundo para formar uma opinião acerca da outra pessoa. Eu acho isso Nossa. tão injusto, ou seja, a pessoa olhou para você, ela leu ali você, pela forma que você se posiciona, pela roupa que você está vestindo, talvez se ela te viu descendo do carro que você possui, ou sei lá, a forma que você mexeu o cabelo, é questão de segundos para ela te definir. Eu acho isso Muito. muito injusto, porque isso fala sobre você de fato ser guiado pela aparência. Você citou sobre Davi, e a Bíblia vai nos ensinar uma lição profunda acerca disso. Deus falando com Samuel: não se atente para a aparência, porque eu, Senhor, vejo além do que os olhos podem ver. Eu sondo o coração, eu sondo as motivações, eu sondo a essência, eu sondo o caráter. Então, nós corremos esse risco de desprezar pessoas pontuais, como Noemi foi na Verdade. vida de Ruth. Alguém realmente, uma conselheira, uma mentora, uma mulher que carregava dores, né? Mas Ruth viu além. Ruth sabia que ela teria ali uma mulher para orientá-la, para incentivá-la. Ela provavelmente era um exemplo de fé, porque ninguém diria: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, se ela, vivendo perto da sogra dela, ela não tivesse ali visto uma mulher posicionada em Deus, que apesar das circunstâncias, não se esqueceu de um Sim. Deus poderoso, não se esqueceu, não abandonou a sua fé. Então isso fala sobre nós termos esse olhar sensível para enxergar as pessoas além da dor, para enxergar a preciosidade que cada um carrega, ainda que a situação atual dela não seja uma situação favorável. Ontem eu estava numa reunião de amigos, foi partilhado dores, foi partilhado o coração na mesa, né? E eu vi pessoas que talvez seriam desprezadas, e o Senhor me mostrou como uma riqueza. E na hora que eu olhei, que eu vi aquela situação que ela estava ali partilhando comigo, eu falei para ela: olha, a experiência com Deus, uma vida experimentada em Deus, me ensinou que todas as vezes que eu vejo alguém que carrega dores, essa pessoa é uma vencedora e tem muito a me ensinar. E eu senti que naquele momento ela sentiu uma valorização, porque talvez outra pessoa a desprezaria, porque olhou para a situação dela, uma situação difícil. E eu consegui enxergar beleza apesar da dor. Eu consegui enxergar um propósito além da dor. E eu disse assim: meu Deus, alguém que está passando por algo tão difícil, muito provavelmente carrega algo poderoso do Senhor. E logo mais isso será revelado, isso será estabelecido. Então, realmente, eu quero me conectar com ela nesse momento de dor, porque eu sei que todas as vezes que o Senhor forja alguém nesse tempo de dor, Ele é o Criador. O Senhor cria algo extraordinário. O Senhor Amém. revela algo poderoso que não tem preço, que nós não podemos dimensionar. Então, Jenny, que Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero que você Amém. finalize selando essa palavra, que nem precisava que eu falasse mais nada, Amém. orando. E se você sentir no coração de liberar algo sobre a vida de Amém. alguém que está aqui também, Amém. fique à vontade. Eu sei que você é profeta. Amém. Se você tiver alguma percepção, revela aqui, pode compartilhar aqui. As pessoas já me conhecem, sabem que eu sou assim. Eu estava aqui orando, né, pedindo a Deus algo, mas eu sei que você que está aqui carregando esse Amém. momento da palavra, Deus pode ter Eu vi trazido três algo também ao pessoas seu aqui coração. importantes aqui Então, para vamos mim. orar. Minha mãe, que está aqui, Verônica.
A Que Lorena, linda! que é uma amiga minha que foi comigo lá para São José dos Campos. Você precisa conhecer. Mas ela é daqui do Rio, mas ela que me leva lá para São José, para casa da Ica. E a Vivian, que está lá em Ai, Belém vocês dos têm que vir aqui em Carajás, casa. lá em Belém do Pará, Canaã dos Carajás, em Belém do Pará, que também está aqui. Que lindas! Uau! Muito obrigada por estarem aqui. Então vamos orar? Amado Deus, muito Vamos. obrigada, Senhor, por esse tempo precioso na tua presença. Obrigada, Senhor, como é Jesus. bom acordarmos e estarmos em tua presença. E poder, Senhor, ouvir tua palavra que traz direção Jesus. para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Instagram da Amém. Sara tem sido um veículo da tua palavra. Tem sido um veículo, Senhor, para que o teu nome seja proclamado e que vidas possam te conhecer cada dia mais. Amém. Eu creio, Senhor, que essa Amém. live hoje foi pontual, Senhor, para que identidades sejam Eu creio. curadas, para que mulheres sejam curadas, Amém. Deus, na sua identidade, para que mulheres possam alcançar a maturidade, para viver todas as bênçãos que o Senhor tem para cada uma delas, para que mulheres Amém. possam, Senhor, Eu creio. estabelecer alianças e não pontes. Senhor, gera no nosso Amém. coração o mesmo Amém. sentimento que há no teu. Nos ensina a amar como o Senhor Eu ama. caramana Nos ensina a soca mamãe. perdoar como o Senhor perdoa. Nos Sim, ensina, Deus. Senhor, a sermos Sim, uma igreja que de Deus. fato é parecida contigo. Deus, que cada dia nós sejamos Sim, identificados Jesus. como alguém que se parece contigo. Quebranta o nosso coração, gera Amém. pureza dentro de nós, Amém. limpa o nosso coração, Sim, Deus. cura a Em visão nome que de nós temos de nós Jesus. mesmos, que nós venhamos nos olhar como Sim, herdeiras, Deus. como filhas, como escolhidas do Senhor, que nós venhamos nos posicionar e sermos resolvidas como Ruth foi. Ela se decidiu, ela se posicionou e nós precisamos muitas vezes apenas de uma decisão, Senhor, para que tudo ao nosso redor seja transformado, para que tudo ao nosso redor seja Amém. tocado Amém. pela tua Amém. presença, que através do nosso posicionamento tudo ao nosso redor possa ser reposicionado, que o casamento melhore, que a vida melhore, Senhor Jesus, que tudo ao redor melhore, Senhor, porque essa Amém. mulher decidiu se posicionar em Sim, Ti, Deus. decidiu escolher o Ora, Senhor, decidiu manassi, amar o Senhor e kamadasu. viver não pelas suas Sim, emoções, não Deus. pelos seus Restaura, sentimentos, Pai, mas todas viver essas pela Tua coisas. palavra. Deus, nós queremos viver pela Tua Sim, palavra. Jesus. E é isso que eu oro e te peço, Senhor, nessa Sim, manhã. Jesus. Abençoa cada mulher que aqui está. Em nome de Abraça, Jesus. fortalece, Em sustenta. nome de Traga graça Jesus. sobre Em ela. nome Traga de vida Jesus. sobre ela. Essa é a Em minha nome de oração. Em Jesus. nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Vamos fazer Fotinho. a nossa. Perdi até. Ai, Jenny, eu tô preocupada com o tempo, mas eu preciso falar algo. O Senhor me mostrava uma mulher que ela está decidindo pelo divórcio. E ele me mostrava como se fosse um furacão tivesse passado na sua casa e a sua vida virou assim, ó, do avesso. E você perdeu o controle de tudo. Eu quero ser voz profética para a sua vida e te dizer, debaixo da autoridade do Espírito, não desista do seu casamento. O Senhor vai restaurar o seu casamento. Amém. Enquanto a Jane orava, Ramasuki Amandarashi, eu estou sentindo aqui a presença de Deus muito forte aqui. Enquanto a Jane orava, o Senhor saltou no meu coração, restauração. Eu vi o Senhor colocando tudo no lugar. Ele diz, não desista do seu casamento, porque onde você tem vivido dores, onde você tem vivido aflições, frustrações e humilhações, se tornará o seu maior testemunho e o Meu seu maior Deus. ministério. Deus vai te usar para ajudar muitas mulheres. Se é você que está aqui, me dá um sinal, fala assim, amém, sou eu essa pessoa. Eu quero te ver.
eu sinto em meu espírito que você está aqui. Você não vai assistir essa live depois, você está aqui. Você está aqui. O Senhor está dizendo, não desista do seu casamento. Você não está entendendo nada, as coisas não fazem sentido. Você tem ouvido vozes do inferno dizendo, ei, é isso que o Senhor quer para você. Isso é mentira. Rejeite essa voz. Você fugiu do seu controle, mas não fugiu do controle do Senhor. Meu Deus, tem mais mulheres do que eu imaginava aqui. Eu estou vendo várias dizendo, sou eu, sou eu, sou eu. Eu não imaginava que era em larga escala assim. Eu imaginava que era uma mulher, mas o Senhor sabe o que é pontual para ser liberado. Aleluia! E eu creio num Deus de abundância. Se tem mais de uma mulher, então Em receba a nome de restauração do Jesus. seu casamento, mas persevere, permaneça posicionada, assim como Ruth se posicionou em Deus e viveu uma restauração, uma revolução, viveu uma reconstrução em Deus. Assim a unção sendo liberada nessa Amém. live sobre a sua vida, sobre o seu casamento, aquilo que morreu na sua vida sentimental. O Senhor diz, eu vou ressuscitar, eu vou restaurar, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você vai desfrutar de um casamento restaurado, você vai provar da bondade do Senhor no seu casamento. O divórcio não faz parte da sua história, não é o legado que o Senhor tem para você, não é o legado que o Senhor tem para a sua família. Eu sei que você vem de um contexto onde a sua família vem marcada por divórcio, a sua geração vem marcada por divórcio, a sua descendência vem marcada pelo divórcio, mas a unção de Deus fluindo nessa live, dizendo, em você cessou essa maldição. Yes! Em você Aleluia! cessou essa maldição. E a sua história, a história da sua família, a história da sua descendência será diferente. Será diferente. Receba a unção de Deus de restauração, que restaura a sua casa, que restaura o seu casamento. Sabe, eu ouvi uma frase, e eu quero finalizar dizendo isso. Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. Mas eu quero ampliar isso, porque Deus sim restaura casamento. Deus restaura pessoas, para que pessoas restauradas restaurem casamentos. Mas a Bíblia diz que quem efetua o querer e o efetuar é o Senhor. Igual a máxima que diz que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Não, Deus une pessoas. E também une propósitos. Então, assim, Deus une pessoas e une propósitos. Deus restaura pessoas e Deus restaura casamentos. A glória de Deus. Não há mérito em nós. Então, assim, Deus vai restaurar você de forma individual e vai restaurar também o seu casamento. E a glória é dele. Você vai glorificar o Senhor. Nós não somos capazes de operar e tocar onde nós somos limitados, mas o Senhor é poderoso. Ele pode todas as coisas. Então eu quero encerrar essa live. Eu sei que a Jane tem compromisso. Eu sei que você também que está aqui tem compromisso. Que o Senhor te abençoe. Que você possa talvez voltar um pouquinho essa live, pegar um caderno, anotar os direcionamentos que o Senhor trouxe. Eu sei que às vezes, quando a gente está participando do ao vivo, eu não sei vocês, mas toda vez que eu assisto, eu estou lavando louça, eu estou fazendo alguma coisa. Então é muito importante você ter um caderninho. O Senhor tem ministrado ao meu coração, ande com um caderninho para você anotar. O Senhor quer pontuar coisas ao nosso coração ao longo do dia. Né? O Senhor quer ministrar coisas poderosas ao nosso coração. Então, tenha um caderninho, faça isso com essa live. Não esqueça de fazer. Vamos fazer o print, Jane, porque eu quero muito. Eu estou contando muito com as pessoas que estão aqui para potencializar o alcance dessa live. Então. Aí. Faz um print, compartilhe uma frase que te impactou, né? Algo que a Jane liberou aqui, que testificou o teu coração. Compartilhe para que outras mulheres sejam alcançadas e para que o Senhor continue falando, mesmo quando essa live encerrar, por meio do compartilhamento. Eu vou deixar salvo assim, gente. E na próxima quarta-feira nós estaremos aqui de novo. Linda! E, Jane, eu quero te trazer. Como é que faz pra te trazer uma vez por mês, pelo menos? Ai, meu Deus. Eu quero te ter sempre aqui, Jane. Eu fiquei até pensando, eu falei, gente, eu amo tanto a Jane, que se deixar, eu faria toda semana com ela. Eu que agradeço pela sua vida. Me inspirar, me encorajar. Amém. Me abençoar. Te amo.
Linda. Um beijo. Beijo. Deus abençoe. Obrigada a todo mundo que participou dessa live e você que está ouvindo agora. Deus abençoe Amém. muito. Beijo. Vamos lá, vamos encerrar. Deixa eu ver como é que faz aqui, gente.